Olá, muito boa tarde, bem-vindo às Conversas na Eclésia. O mês de outubro traz-nos a temática das missões. É precisamente sobre essa temática que hoje falamos com a irmã Ana Margarida. Olá, irmã, religiosa Olá. dominicana de Santa Catarina de Sena, que está em missão num local a 3.000 quilómetros de Portugal. Irmã, pode dar-nos a conhecer qual é a sua realidade de missão? Olá, boa tarde. É a Albânia, portanto, é um país que fica a 3.000 quilómetros de distância, como a Sónia disse. Tem aqui, esta é a bandeira da Albânia, não sei se é conhecida de muitos, acho que não, porque é um país que fica nos Balcãs, portanto, vivia uma ditadura comunista até 30 anos atrás, saiu dessa ditadura em 1991 e nessa altura houve liberdade religiosa. Foi considerado um país ateísta, o governo decretou que era ateísta, portanto não havia possibilidade de haver qualquer presença religiosa. Tudo era perseguido, muçulmano, ortodoxo, católico, todos sofreram a perseguição, daí brotaram muitos mártires, 38 deles já estão beatificados, foram beatificados em 2016. E aqui, portanto, somos uma presença missionária e de minoria. Esta é uma realidade diferente, completamente diferente do nosso país, daquilo que estamos habituados. Aqui somos, acho que, 0,6%. Mas, como toda a gente sofreu a perseguição, todos os religiosos, tudo o que era religião, há muita paz entre todos. Convive-se pacificamente, apesar de haver uma maioria muçulmana, não se sente atritos, antes pelo contrário, existe muita comunhão entre todos, existe um respeito muito grande entre todos. Mesmo na nossa obra que temos, a creche, trabalha uma professora muçulmana. Portanto, e que reza e que vem à igreja, que participa nas celebrações, porque, portanto, faz parte e ela está presente. E mesmo na nossa igreja frequentam jovens muçulmanos. Nós não sabemos, a gente pergunta-lhe, então, mas vais comungar? Não, não, não. Então, mas vais receber a bênção. Eles põem as mãos em cruz e vão receber a bênção. Irmã Ana, como é que foi receber a notícia ou o pedido para ir em missão para um país, como disse, em que a religião é minoritária? Bem, foi um desafio, completamente um desafio. Eu estava em Estremoz, né? Foi a minha primeira missão, eu professei em 2017 e recebi como missão ir para o Alentejo, onde trabalhei na área pastoral, visitas pastorais, etc. Foi realmente também na pastoral juvenil da congregação, portanto foi assim um grande desafio. E estava muito bem, não queria mesmo vir embora, mas em 2019, a Madre Geral foi ao meu encontro e pediu: eu preciso de ir na Albânia. Vou-te lançar um desafio, eu preciso de ir na Albânia. E foi, pronto, senhor, se é isto que tu queres, eu vou aceitar. E Qual porquê? foi o seu primeiro pensamento? Eu disse que sim logo na hora. Não, foi. Não fiquei, não pus questões. Porque quando eu estava na formação, e várias vezes depois, sempre disse a quem estava na formação que as experiências missionárias nós temos que as fazer nos primeiros anos de missão. E sabendo muito bem disto, embora visse que a realidade em Portugal estava um pouco mais difícil, não conseguia dizer que não, porque aqui só estavam duas irmãs. E, portanto, duas irmãs, uma brasileira e uma albanesa, mas duas irmãs numa missão deste género, não é possível, faltava o terceiro elemento. Portanto, a madre disse: eu preciso que tu vás, e eu fui. E aceitei. E depois foi, olha, acolher, rezar, aceitar, ainda pedir um bocadinho: Senhor, se for a tua vontade, afasta de mim este cálice, ainda disse isso várias vezes, pedi ao Senhor, mesmo na oração, se fosse a vontade dele, mas o tempo depois também foi mostrando, Deus foi-se manifestando. E houve um evangelho que me marcou muito. Naqueles dias eu recebi a notícia em junho, sensivelmente, e depois o domingo seguinte, acho que o evangelho era de Marta e Maria, de São Lucas, Marta e Maria, em que Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte. E aquilo fez muito sentido para mim. É preciso ser mais do que fazer. E eu vinha de muita atividade pastoral, em que estava sempre em alguma coisa, e de repente era mudar, era ser. Ser, e uma outra frase de São Paulo que me foi dita também nas vésperas de vir: ser tudo para todos. E portanto, foi nesta disponibilidade, nesta liberdade de aceitar aquilo que o Senhor quer, que vim para a Albânia. E, portanto, com essas duas grandes missões, esses desafios tirados do Evangelho, chegou aí em que dia, irmã?
Cheguei aqui no dia 5 de setembro de 2019, que é o dia de Santa Teresa de Calcutá, e, portanto, eu senti muito que ela também estava junto nesta missão comigo, não é? Não era por acaso. Esta pagela foi-me dada na missa a que fomos nesse dia. Nós chegámos à hora do almoço, 3 da tarde, e depois fomos à missa à Igreja dos Jesuítas, e as Irmãs da Caridade estavam a distribuir as pagelas e uma medalhinha. E, portanto, senti muito abençoada por esta santa e também pela nossa fundadora, porque no dia 4 de setembro festejámos o nascimento de Teresa de Saldanha, foi a missa de envio do meu envio para a Albânia, e, portanto, foi Teresa de Saldanha a enviar-me e Teresa de Calcutá a receber-me aqui na Albânia. E depois há uma frase dela que me marca há algum tempo e que me acompanhou, sobretudo desde que entrei na vida religiosa, que é: eu sou um lápis nas mãos de Deus, é Ele quem me escreve. E eu senti-me exatamente assim. Eu vim aberta àquilo que o Senhor queria fazer comigo. E nestes 2 anos, irmã, o que é que já tem feito por aí? Qual é que tem sido, assim, o seu cotidiano dentro da missão? Já percebemos que tem também uma creche das irmãs. Como é que tem sido o seu dia-a-dia? Bem, primeiro que tudo foi aprender um bocadinho da língua, não é? Porque aqui fala-se albanês. Foi difícil? Portanto, assim, eu digo sempre que se é difícil para os estrangeiros aprenderem o português, é tão difícil para mim aprender o albanês. Eu acho que estamos quites. Para mim era uma obrigação, porque temos 2 irmãs albanesas e elas aprenderam português porque fizeram formação em Portugal. Portanto, se elas aprenderam português, porque é que eu não hei de aprender o albanês? Claro, no início é sempre difícil, porque quando chegamos não percebemos uma única palavra. Eu sabia dizer bom dia, boa tarde, falem-me indérit, que é obrigado. Portanto, porque a irmã Arta, que está em Portugal, já sempre tinha dito algumas coisas e partilhado, e isso também ajudou. A irmã Filha, que está aqui comigo também. Mas depois comecei logo com as aulas, tipo um mês depois de ter chegado, comecei as aulas e foi também uma graça. Eu vejo muitas graças neste percurso todo, porque quando eu cheguei, chegámos vários missionários e, portanto, tinha gente de Timor-Leste, e eu falo um bocadinho de teto, porque tive em missão como voluntária em Timor-Leste, portanto criou-se ali uma ligação. Depois estavam italianos, uma italiana que falava um bocadinho de português porque foi voluntária em Angola. Pronto, vários missionários assim, todos juntos caminhámos, e ainda hoje sempre que nos encontramos nas celebrações, fazemos uma festa e fica uma ligação. E fazer este caminho com os outros, que todos estamos no mesmo pé, todos a chegar, realmente ajuda muito. Portanto, primeiro foi realmente aprender a língua, depois comecei também a estar na creche, tipo, tanto a abrir a creche, como também a ajudar na cozinha, quando era preciso. Depois veio a pandemia. E, portanto, esta foi a grande marca destes 2 anos, parecendo que não é? Eu cheguei em setembro e a pandemia entrou aqui em março. Portanto, e em março fechámos tudo. Como fechou Portugal, fechámos nós também. E, portanto, foi uma experiência marcada por aí, por este fechar também, não termos Eucaristia. Portanto, a diferença, se calhar, entre Portugal é que aqui fechou o primeiro caso. Assim que houve um primeiro caso numa escola, automaticamente o governo mandou fechar tudo. Portanto, não tivemos, nós estávamos na rua, lembro muito bem, tínhamos ido fazer as compras para o mês e estávamos na rua naquele dia em que sai a notícia que é para fechar, liga-nos a educadora a dizer: irmã, o governo mandou fechar tudo, amanhã já não podemos abrir. E, portanto, nós fechámos, sem saber muito bem o que isto ia dar, avisámos os pais também, quem trabalhava, muitos tiveram que ficar logo em casa, e fomos gerindo. Graças a Deus tivemos sempre Jesus connosco, não é? Porque temos capela, porque temos a igreja ao nosso lado, e isto eu acho que é uma grande graça para nós religiosos, para quem tem esta possibilidade. Vivemos um tempo muito mais de oração, pronto, sem tantos afazeres fora, porque toda a nossa atividade pastoral ficou parada, tudo o que era catequeses, que colaborávamos, deixou de existir. Portanto, missas que participávamos, que tínhamos que ajudar, deixaram de existir. Acompanhávamos sempre as celebrações pela internet, rezávamos muito mais, rezávamos o terço, 3 terços. Não era nada daquilo que tinha sonhado para a dinâmica da missão. Nada, mas a verdade eu também vi muitos objetivos: vou fazer isto ou vou fazer aquilo. Isso foi algo que a vida me foi dizendo, destas experiências de missão. Eu fui aberta àquilo que Deus vinha. Realmente foi
aqueles primeiros dias, primeiro a gente faz muita coisa, né? Põe logo tudo muito. Eu continuei sempre com as aulas de albanês. Né? Isto também, continuei a ter aulas online, eu tinha terminado já o primeiro nível e comecei o segundo, portanto tinha aquele ritmo de aulas ainda, as 3 vezes por semana, aquela hora e meia, estava sempre ali, portanto tinha esta dinâmica de aulas ainda de albanês. Depois começaram a surgir algumas coisas muito interessantes neste tempo de pandemia, que foi, nós tínhamos realmente a despensa abastecida, porque tínhamos comprado para abastecer a creche e de repente nós tivemos que consumir tudo, só 2 pessoas, porque a terceira irmã estava de férias no Brasil, e portanto estávamos só 2 aqui, eu e a irmã filha, e passado 2 ou 3 dias, portanto isto foi a 9, acho que fechou 10, e nós, o pão que recebíamos todos os dias para a creche também recebíamos para nós, e ficámos sem pão e sempre vamos ter que comprar pão. E nesse dia vem o senhor que distribui o pão, liga à irmã e diz, olha, eu tenho aqui um cesto cheio de pão porque não consigo vender, vocês querem para dar? Anda, traz. No dia a seguir vem o irmão dele trazer mais pão. Então nós nunca nos faltou o pão e sempre tivemos pão para nós e para os outros, e ainda hoje continuamos a ter para nós e para os outros. Tipo, tínhamos tanto pão, porque era o pão que ele não conseguia vender, porque as pessoas de repente não estavam a comprar, pusemos no carro e saímos pelo bairro a distribuir pão, abríamos a bagageira e começávamos a dar, porque o pão não se podia estragar, e da nossa mão as pessoas aceitavam pão, e da mão dele não aceitavam. E ele disse, não, eu não posso dar porque as pessoas não aceitam, mas da vossa... E a verdade era essa, as pessoas vinham e nós não tínhamos outra coisa para dar a dada altura, porque também não podíamos sair para comprar, porque não era permitido, o governo era muito rígido nesse aspecto, só havia alguns dias para sair. Depois a Diocese conseguiu uma licença para saírem os religiosos para ir ao encontro dos pobres, mas era só uma pessoa por comunidade. Portanto, tudo isto era muito controlado. Mas pronto, nós aqui no bairro saíamos, quando íamos depois, nós estamos na periferia de Tirana, e damos também apoio numa outra zona, que é Maminas, que fica a 30 km daqui, onde as irmãs também já tiveram um projeto de creche e agora só damos apoio pastoral, que tínhamos começado aí a ter missa semanalmente e de repente parou tudo. Portanto, aquela comunidade que estava a começar ali a começar mesmo a germinar, aquilo acabou-se ali a água e parou. Portanto, depois quando voltámos a ter missas, até para lá sempre levámos pão, portanto, porque tínhamos muito. E foi um tempo de muitas bênçãos, de muita oração. Tivemos a graça de poder participar nas celebrações da Semana Santa na Catedral, porque os religiosos puderam ir, porque a missa era televisionada e, portanto, o bispo pediu para os religiosos irem, nós tivemos esta graça de pedirmos para ir e ele dizer que sim, que nós podíamos ir. E, portanto, isto tudo foram muitas graças e foi muito bonito. Depois os jovens que estão connosco fotografaram, porque nós aparecemos na televisão, na altura da comunhão, etc. E disseram, eu vi a irmã, e mandavam as fotografias e eu fiquei tão feliz porque as irmãs estavam lá, era como se nós estivéssemos também. Depois, irmã, posso concluir que esta vossa presença, aí, daquilo que me fala, deste tempo que me descreve, é uma presença muito bem aceite nessa comunidade, sim, nesses bairros, como diz. Sim. Há uma aceitação. Nós estamos sempre identificadas como irmãs, portanto, aqui não andamos a secular, mas é sempre aceito. Eu tenho sempre essa experiência, mesmo quando comecei a ir para as aulas, porque até março, até fevereiro, eu ia sempre de autocarro para a escola, e entrar no autocarro e perceber o olhar das pessoas para mim. Não era um olhar de reprovação, antes tipo de adeus que vêm ao nosso encontro. Tenho uma experiência muito bonita. Nos primeiros dias, estava em setembro ainda, eu estava a tratar dos papéis para o visto e fui ao centro da cidade, à polícia de imigração, etc. E foi preciso tirar fotografias, aquelas coisas, os documentos. E vou a passar com a minha irmã na rua e um senhor à minha passagem faz o sinal da cruz. E diz algo que eu hoje sei o que é, na altura não percebi, que é choque levedura Jesus Cristo, ou seja, louvado seja Jesus. E aquilo marcou-me profundamente, tipo, só a minha passagem. E este sentido realmente é Deus que está no meio de nós. E daí aquele evangelho que eu escutei, não é, de Marta e Maria, continua a fazer tanto sentido. Ser e não fazer. E, portanto, o tempo de pandemia foi ser. Este estar disponível para os outros.
Também uma outra vez durante a pandemia, que nós fomos na altura da Páscoa, já depois da Páscoa, depois fomos visitar alguns doentes. E porque aqui há uma tradição também, na Páscoa, se trocar ovos, os ovos cozidos, as crianças pintam para dar. E nós, como tínhamos a creche, comprámos os ovos, pintámos e fomos distribuir às nossas crianças da creche, do jardim. E depois também visitámos alguns doentes. E fomos visitar uma família que tinha tido, a senhora tinha caído, já estava melhor, e fomos levar alguns pão e alguns mantimentos. E quando chegámos, o senhor chama, ainda não tínhamos sequer chegado ao portão, só parámos o carro. Ele grita para a mulher e diz: "Oh, Dila, Deus está a chegar." E nós ficamos sem palavras. Eu acho que ficamos sem palavras perante isto, porque nós somos tão pequeninos. Eu sinto-me tão pequenina perante tantas coisas. Sou mesmo este bocadinho, este grão de areia que está aqui, perante esta grandeza, porque a pessoa acolhe, e aquela necessidade de tocar, muita gente tem necessidade de nos tocar, de sentir mesmo que nós, parece que nós somos de outra massa. Na verdade somos humanos como os outros e como toda a gente, mas é esta carga a missão que Deus nos dá, e isto é este sentido de responsabilidade, para mim é muito forte também, que nos desarma. Irmã Ana, muito obrigada pelas suas palavras, por este testemunho, por também nos dar aqui a conhecer um bocadinho da realidade da Albânia, de um país muitas vezes desconhecido aqui para nós. Obrigada também por nos dar a conhecer esta sua missão, que é carregada de responsabilidade, como nos dizia, e de partilhar estes episódios que tanto simbolismo têm para si. Muito obrigada. E continuação de boa missão. Obrigada. Assim que nos acompanha, já sabe que todos os dias, de segunda a sexta-feira, as conversas na Eclésia chegam às 17h, neste mês, sempre com novas experiências missionárias.